Um milionário encontra ex-namorada com trigêmeas idênticas a ele, e o que ele descobre muda sua vida para sempre. Aproveita e se inscreva no canal para receber mais histórias de amor. Henrique era um jovem brilhante, prestes a concluir o curso de medicina. Seu coração generoso fazia dele uma figura querida por todos ao seu redor, mas o peso de seu sobrenome, Mourão, sempre o acompanhava. Filho único de Augusto Mourão, um magnata implacável que construiu do zero um verdadeiro império empresarial, Henrique cresceu entre o luxo e as expectativas sufocantes de um pai frio e ambicioso. Augusto sempre o via como o sucessor perfeito para carregar seu legado, mas Henrique tinha sonhos próprios e valores muito diferentes dos do pai. Na faculdade de medicina, onde Henrique se dedicava com afinco, ele conheceu Elisa. Ela era uma jovem humilde, batalhadora, que conseguiu uma bolsa de estudos com muito esforço. O contraste entre eles era evidente. Enquanto Henrique chegava em carros importados, Elisa dividia o transporte público lotado e ainda trabalhava em meio período para ajudar a mãe em casa. Mas nenhuma dessas diferenças importava para ele. Ao contrário do pai, Henrique não enxergava as pessoas pelo que elas tinham, mas pelo que elas eram. E Elisa era tudo o que ele admirava: inteligente, determinada e com um coração tão bondoso quanto o dele. O amor entre eles floresceu de forma natural. Inicialmente, Elisa hesitou. Henrique, você tem certeza de que quer se envolver comigo? Nossas vidas são tão diferentes, ela dizia, preocupada com o que poderiam enfrentar. Elisa, ele respondeu certa vez, segurando as mãos dela com firmeza, o que me importa é quem você é. E você é incrível. A diferença entre nossas vidas não é nada comparada ao que sinto por você. Com o tempo, o relacionamento deles se tornou sério. Os dois compartilhavam sonhos e construíam planos juntos. Henrique sabia que Elisa era especial, alguém que o completava e o fazia enxergar o mundo de outra forma. Ele sentia que era hora de dar um passo importante, apresentar Elisa e sua família a seu pai. Durante um jantar tranquilo no apartamento de Henrique, ele compartilhou a ideia com Elisa. Quero que meu pai conheça você e sua família, ele disse, com um sorriso esperançoso. Elisa arregalou os olhos, surpresa. Henrique, você tem certeza? Não sei se é uma boa ideia. Seu pai. Ele parece tão diferente de você. É exatamente por isso que quero que ele conheça você. Quem sabe isso não muda um pouco a visão dele sobre as coisas. Quero mostrar a ele que o amor e as pessoas são mais importantes do que qualquer riqueza ou status. Elisa suspirou, ainda nervosa. E se ele não gostar de mim? E se ele não aceitar nosso relacionamento? Henrique a olhou nos olhos com uma convicção que acalmou suas dúvidas. Se ele não aceitar, é problema dele, Elisa. Mas quero que ele saiba o quanto você é especial para mim. Não tenho dúvidas sobre nós. Elisa sorriu, emocionada, mas o nervosismo ainda permanecia. Ela sabia que, por mais que Henrique fosse diferente de Augusto, o pai dele não seria fácil de lidar. Enquanto Henrique começava a planejar o encontro, mal sabia ele que essa decisão traria desafios que testariam não apenas o relacionamento deles, mas também seus valores e sua relação com o pai. O dia tão esperado finalmente chegou. Henrique ajustava o colarinho da camisa diante do espelho, um misto de ansiedade e determinação estampado em seu rosto. Ele queria que tudo saísse bem no encontro entre as duas famílias, mas sabia que seria um desafio convencer seu pai a enxergar além das aparências. Antes de sair, seus olhos recaíram sobre uma foto antiga na mesinha ao lado da cama. Era de sua mãe, uma mulher de olhar doce e sorriso sereno. Ele pegou o retrato nas mãos e suspirou. Ah, mãe, se você estivesse aqui, sei que adoraria a Elisa. Ela é como você, gentil, forte e cheia de amor no coração. Seus olhos brilharam com uma leve tristeza, mas ele logo balançou a cabeça, afastando os pensamentos melancólicos. Hoje não é dia de tristeza, murmurou para si mesmo. Tenho certeza de que a senhora está feliz por mim. Onde quer que esteja. Guardando a foto com cuidado, Henrique saiu do quarto e seguiu para o carro, onde seu pai já o esperava,
impaciente como sempre. Augusto Mourão, sentado no banco traseiro de sua Mercedes reluzente, conferia as horas no relógio de pulso dourado. Quando Henrique entrou no carro, o pai levantou os olhos com um ar de superioridade. Finalmente! Pensei que fosse me deixar esperando aqui a manhã toda. Henrique sorriu de leve, ignorando o tom ácido. Estou aqui, pai. Vamos. O carro deu partida, e a paisagem ao redor começou a mudar. Aos poucos, os prédios luxuosos e as ruas impecáveis foram dando lugar a uma estrada esburacada, ladeada por casas simples de muros pichados. Crianças brincavam descalças na rua, correndo de um lado para o outro com roupas gastas e sorrisos inocentes. Augusto olhava pela janela com uma expressão de puro desconforto. Henrique, começou ele, franzindo a testa, o motorista está no caminho certo? Isso não parece adequado. Estamos no caminho certo, pai, respondeu Henrique calmamente. A Elisa é de origem humilde. É aqui que ela mora. Os olhos de Augusto se arregalaram, e ele girou o corpo para encarar o filho. Você só pode estar brincando comigo. É aqui que ela mora? Pelo amor de Deus, meu filho, você me arruma cada uma. Henrique, com sua postura tranquila e oposta do pai, respirou fundo. Pai, isso não importa. O senhor vai conhecer Elisa e sua família, e eu tenho certeza de que vai gostar deles. Augusto bufou, revirando os olhos. Veremos, murmurou, cruzando os braços. Quando o carro finalmente parou em frente a uma casa simples, com paredes descascadas e um pequeno jardim improvisado, Augusto desceu devagar, olhando ao redor com visível desprezo. É aqui? Perguntou, indignado. Não acredito que você me trouxe para um lugar tão feio. Pelo amor de Deus, Henrique. A minha vontade é entrar no carro agora e pedir para o motorista me levar de volta para a civilização. Henrique se aproximou dele, mantendo o tom sereno. Pai, por favor, pare com isso. Eles podem ouvir. Vamos apenas entrar. Tudo bem? Com um suspiro exagerado, Augusto ajustou o paletó e começou a descer por um pequeno barranco que levava à entrada da casa. Ele olhou ao redor, claramente desconfortável com o ambiente. O que é isso, meu Deus? Sussurrou, olhando os arredores com nojo. Henrique, que caminhava ao lado dele, respondeu com um leve sorriso. É simples, pai, mas o senhor vai gostar deles. Confie em mim. Simples. Augusto soltou uma risada amarga. Isso é deplorável, isso sim. Henrique parou por um momento, encarando o pai com um olhar firme. Pai, o senhor sempre disse que as aparências enganam. Hoje o senhor vai entender o que isso realmente significa. Com isso, ele continuou descendo o caminho, deixando Augusto para trás, ainda resmungando e ajustando os passos em meio ao terreno irregular. Quando Augusto e Henrique finalmente chegaram à entrada da casa de Elisa, a porta foi aberta por uma mulher de olhar cansado, mas com um sorriso acolhedor no rosto. Era Dona Margarida, mãe de Elisa. A simplicidade do lar era evidente, mas havia um calor ali que contrastava com o frio constante que Augusto carregava em sua expressão. Sejam bem-vindos, disse Dona Margarida, enquanto limpava as mãos no avental surrado. É uma honra receber vocês aqui. Henrique sorriu calorosamente e deu um beijo na testa da senhora. Muito obrigado, Dona Margarida. É um prazer estar aqui. Augusto, por outro lado, estendeu a mão com certa relutância, os olhos rapidamente escaneando o pequeno cômodo onde móveis simples dividiam espaço com uma mesa posta com carinho evidente. Obrigado, disse ele secamente, tentando forçar um sorriso que não alcançava os olhos. Elisa apareceu logo em seguida, arrumando o cabelo com o nervosismo que entregava sua preocupação. Quando seus olhos encontraram os de Henrique, ela relaxou por um breve instante. Oi, disse, dirigindo-se a ele com um sorriso tímido. Fico tão feliz que você veio. Henrique se aproximou, segurando sua mão e apertando-a com leveza. Eu não perderia isso por nada. Então você é a Elisa, disse Augusto,
cortando o momento com sua voz grave e um tom que misturava curiosidade e julgamento. Henrique falou bastante sobre você. Espero que tenha falado coisas boas, respondeu Elisa, com um sorriso gentil, embora já sentisse o peso do olhar avaliador de Augusto. Sim, ele falou, disse Augusto, antes de acrescentar, com um sorriso que não era exatamente gentil, embora ele tenha omitido certos detalhes, como o lugar onde você mora. Henrique franziu levemente a testa, mas manteve o tom tranquilo. Pai, estamos aqui para conhecer a Elisa e a família dela, não para falar do bairro. Claro, claro, respondeu Augusto, levantando as mãos em um gesto de aparente inocência. Afinal, não é o lugar que define as pessoas. Ou pelo menos é o que dizem. O clima na sala ficou imediatamente mais tenso, e Elisa, apesar de seu desconforto, tentou manter a compostura. Por favor, sentem-se. Vou buscar o café. Durante o lanche, Augusto fez questão de lançar comentários disfarçados, mas afiados. Então, Dona Margarida, imagino que não seja fácil manter uma filha na faculdade de medicina. Dona Margarida, com sua dignidade intacta, respondeu com calma. Elisa conseguiu uma bolsa integral. Ela sempre foi muito estudiosa e dedicada. Tenho muito orgulho dela. Henrique sorriu, orgulhoso, mas Augusto apenas ergueu as sobrancelhas. Ah, bolsa. Entendi. Bem, imagino que seja um alívio financeiro. Pai. Henrique interveio, agora com um tom mais firme. Elisa é uma das melhores alunas da turma. Ela conseguiu isso por mérito. Claro, claro, respondeu Augusto, erguendo a xícara de café aos lábios, claramente sem intenção de disfarçar seu desdém. Elisa, embora visivelmente desconfortável, respondeu com delicadeza: eu trabalho duro para conquistar meu espaço, Senhor Augusto. E agradeço muito o apoio do Henrique. Ele sempre me incentiva. O jantar continuou nesse clima tenso, com Henrique tentando contornar as constantes alfinetadas do pai e Elisa demonstrando uma paciência admirável. Quando finalmente se despediram, Henrique fez questão de abraçar a família de Elisa e agradecer pela hospitalidade. Augusto apenas acenou com a cabeça e entrou no carro rapidamente, como se não pudesse sair dali rápido o suficiente. No caminho de volta, o silêncio no carro era quase sufocante, até que Augusto quebrou com uma declaração cortante. Henrique, isso é loucura. Continuar com essa relação é completamente insano. Henrique fechou os olhos por um instante, tentando manter a calma. O que o senhor quer dizer com isso, pai? Você sabe exatamente o que quero dizer, respondeu Augusto, girando no banco para encará-lo. Elisa não combina com você. Vocês vêm de mundos completamente diferentes. Ela é boa, imagino, mas boa não é suficiente para você. Você é um mourão. Você precisa de alguém à sua altura, alguém que possa andar ao seu lado no nosso meio, que compreenda nosso estilo de vida. Henrique respirou fundo e respondeu com uma firmeza que surpreendeu o pai. Pai, eu amo a Elisa. E ela me ama. Isso é tudo o que importa para mim. Não me importo com estilos de vida, com classes sociais ou com o que os outros pensam. Eu a escolhi porque ela é uma pessoa boa, honesta, dedicada. E isso é o que basta para mim. Augusto encarou, incrédulo. Você não entende o que está dizendo. O amor não paga contas, não constrói impérios. Você está deixando a emoção falar mais alto do que a razão. Henrique, com um olhar decidido, respondeu: talvez o senhor devesse tentar deixar a emoção falar mais alto pelo menos uma vez na vida, pai. Talvez assim pudesse enxergar o que realmente importa. O resto do caminho foi percorrido em silêncio, mas Henrique sabia que essa era apenas a primeira batalha em uma guerra que estava por vir. Dias depois do tenso encontro com a família de Elisa, Augusto Mourão não conseguia tirar da cabeça a ideia de que seu único herdeiro estava disposto a jogar fora tudo o que ele havia construído por causa de uma jovem humilde. Sentado em seu escritório luxuoso, cercado por móveis de mogno e quadros caríssimos, Augusto tamborilava os dedos sobre a mesa,
o rosto duro refletindo a decisão que tomara. Chega de paciência, murmurou para si mesmo. Se Henrique não quer ouvir a razão, vou forçá-lo a enxergar. Naquela noite, Augusto chamou Henrique para conversar. Henrique entrou no escritório descontraído, mas a postura rígida do pai logo colocou em alerta. Você queria falar comigo, pai? Perguntou Henrique, fechando a porta atrás de si. Augusto fez um gesto para que ele se sentasse. Sim, Henrique. Precisamos discutir algo muito sério. Henrique franziu a testa, sentando-se na cadeira diante da imponente mesa do pai. O que foi? Augusto se inclinou para a frente, as mãos unidas sobre a mesa. Já está claro para mim que você não vai desistir dessa garota, Elisa, por vontade própria. Então, decidi ser mais direto. Se você continuar com esse namoro, eu vou deserdá-lo. Henrique ficou paralisado por um instante, como se não tivesse entendido direito. Quando a gravidade daquelas palavras finalmente o atingiu, ele se levantou abruptamente, o rosto em uma mistura de choque e incredulidade. Como o senhor tem coragem de fazer isso, meu pai? A voz de Henrique saiu carregada de emoção, mas também de decepção. Porque eu sei o que é melhor para você, respondeu Augusto, frio como sempre. A vida não é um conto de fadas, Henrique. Você precisa amadurecer. Está agindo como um menino mimado, apaixonado por uma fantasia. Isso não é amor, é ilusão. Henrique sentiu o coração apertar. O senhor acha que sabe o que é melhor para mim, mas nunca perguntou o que eu quero, o que eu sinto. Tudo para o senhor é sobre dinheiro, sobre status. Mas eu não sou como o senhor, pai. Eu não vou deixar o amor da minha vida por causa de um império vazio. Augusto se recostou na cadeira, observando o filho com olhar crítico. A decisão está em suas mãos, meu filho. Você escolhe. Pode continuar com sua vida confortável, cercado de luxo, como herdeiro do Império Mourão, e com qualquer garota do seu nível. Ou pode começar do zero, ao lado da sua namoradinha pobre. Henrique deu um passo para trás, os olhos se enchendo de lágrimas de raiva e frustração. Eu não acredito que o senhor está me obrigando a escolher entre o que eu sinto e o que o senhor acha que é melhor para mim. Eu não estou obrigando você a nada, Henrique. Estou apenas colocando as cartas na mesa. Essa é a realidade. Você decide o que quer para a sua vida. Henrique respirou fundo, tentando manter a calma. Sabe, pai, por anos eu tentei ser o filho que o senhor queria, tentei seguir o caminho que o senhor traçou para mim. Mas agora percebo que a única coisa que o senhor valoriza é o que as pessoas têm, não o que elas são. Augusto ficou em silêncio, mas sua expressão rígida não mudou. Henrique deu um passo em direção à porta, virando-se uma última vez antes de sair. Eu amo Elisa, pai. E se isso significa perder o seu império, então que assim seja. Sem esperar uma resposta, Henrique deixou o escritório, sentindo o peso da conversa em seus ombros. Augusto, por sua vez, permaneceu ali, imóvel, encarando o vazio. Ele sabia que seu filho era determinado, mas acreditava que, no final, Henrique cederia. Afinal, quem em sã consciência abriria mão de uma vida de luxo por uma garota pobre? Mas Henrique, ao sair daquela sala, estava mais decidido do que nunca. Ele sabia que sua escolha tinha um preço alto, mas também sabia que viver sem Elisa seria um preço ainda maior. Henrique subiu as escadas da mansão Mourão como se fosse a última vez. Seus passos ecoavam pelo piso de mármore impecável, mas seu coração estava pesado. Após a discussão com o pai, ele sabia que não havia mais como voltar atrás. Chegou ao quarto, abriu o guarda-roupa luxuoso e começou a jogar algumas roupas em uma mala de couro cara que ele havia ganhado em seu aniversário. Enquanto embalava tudo, parou por um momento, encarando uma fotografia emoldurada na prateleira. Era ele, sua mãe e seu pai, em um raro momento de felicidade familiar, muitos anos atrás. Seus olhos marejaram ao pensar em como as coisas haviam mudado. Ele sussurrou para si mesmo: Mãe, se a senhora estivesse aqui, tudo seria diferente.
Sem olhar para trás, ele desceu com a mala, passou pela sala principal e saiu pela enorme porta de madeira entalhada. O motorista tentou perguntar se ele precisava de ajuda, mas Henrique apenas balançou a cabeça, recusando. Chamou um táxi. Enquanto o carro se afastava, olhou para a mansão uma última vez. Sentia uma mistura de tristeza e alívio. Ao chegar ao hotel de luxo onde planejava ficar até encontrar um apartamento, Henrique entrou na recepção com a mesma confiança de sempre. A recepcionista, uma mulher simpática de uniforme elegante, o cumprimentou. Boa noite, senhor. Como posso ajudá-lo? Gostaria de uma suíte, por favor, para alguns dias, respondeu Henrique, entregando seu cartão de crédito. A recepcionista passou o cartão na máquina, mas franziu o senho. Senhor, o pagamento foi recusado. Henrique riu nervosamente. Isso deve ser um engano. Tente novamente, por favor. Ela tentou mais uma vez, mas o resultado foi o mesmo. Henrique sentiu o rosto esquentar. Espere um momento, vou ligar para o banco. Ele se afastou, pegou o celular e discou para o pai, já irritado. Assim que Augusto atendeu, Henrique foi direto. Pai, o que está acontecendo? Meu cartão foi recusado. Do outro lado da linha, a voz de Augusto estava carregada de frieza. Eu cancelei, Henrique. Henrique ficou sem palavras por alguns segundos. O quê? O senhor cancelou o meu cartão? Exatamente. Você fez sua escolha. Agora tem que arcar com as consequências. Você quer começar uma nova vida com a sua Elisa? Ótimo. Mas sem o meu dinheiro. Isso é cruel, pai. Gritou Henrique, furioso. O senhor está me deixando sem nada. Nada? Retrucou Augusto, sarcástico. Você ainda tem a garota dos seus sonhos, não tem? Boa sorte, meu filho. Antes que Henrique pudesse responder, Augusto desligou. Ele ficou ali, parado, sentindo o peso da decisão que havia tomado. Pela primeira vez em sua vida, ele estava completamente sozinho e, o mais assustador, sem dinheiro. Henrique voltou à recepção, desconcertado. Parece que houve um problema com o meu cartão. Eu não vou poder ficar. A recepcionista deu um sorriso profissional, mas era impossível não notar o desconforto no rosto dela. Henrique saiu do hotel com a mala na mão e uma angústia no peito. Enquanto andava pelas ruas movimentadas, um pensamento aterrador tomou conta de sua mente. Como ele viveria sem o conforto que sempre teve? Após horas vagando pela cidade, Henrique voltou para a mansão. Quando entrou, Augusto estava no escritório, lendo calmamente um jornal. Henrique não esperou um convite para falar. Pai, o senhor venceu. Eu não posso viver sem o seu apoio financeiro. Augusto ergueu os olhos do jornal, vitorioso. Sabia que você entenderia. No dia seguinte, Henrique procurou Elisa para terminar o relacionamento. Ele tentou ser racional, mas suas palavras eram como punhais para ela. Eu não posso mais continuar com isso, Elisa. Nós somos de mundos diferentes. E não vai funcionar. Os olhos de Elisa se encheram de lágrimas. Henrique, do que você está falando? Nós nos amamos. Eu sinto muito, ele murmurou, evitando o olhar dela. Elisa desabou em lágrimas enquanto Henrique se afastava, sentindo o coração se partir a cada passo. Ele não teve coragem de olhar para trás. 2 meses depois, Elisa começou a sentir enjoos constantes e decidiu fazer um teste de gravidez. Ao ver o resultado positivo, ficou atordoada. No consultório médico, após uma ultrassonografia, recebeu outra notícia chocante. Parabéns, Elisa. Você está esperando trigêmeos. Elisa levou as mãos à cabeça, tentando absorver a informação. A ideia de ser mãe solteira de 3 bebês era esmagadora, mas, ao mesmo tempo, ela sabia que faria de tudo para cuidar deles. Afinal, apesar de tudo, eles eram fruto do amor que um dia compartilhou com Henrique. O som de risadas infantis ecoava pela pequena casa de Elisa.
As trigêmeas, Maria, Alice e Lara, estavam brincando com bonecas no tapete da sala, enquanto Elisa, agora com 27 anos, organizava alguns papéis no escritório improvisado ao lado. Ela havia trancado a faculdade 6 anos atrás, quando descobriu a gravidez, e, embora tivesse sentido sua vida virar de cabeça para baixo, nunca se arrependeu da decisão de colocar as filhas em primeiro lugar. Seus pais haviam sido seu maior suporte, ajudando-a a criar as meninas com todo o amor e dedicação que ela jamais poderia imaginar. Mamãe, olha só o que a Lara fez! Gritou Maria, mostrando um desenho rabiscado na parede. Elisa riu, exausta, mas feliz. Lara, o que eu já falei sobre desenhar nas paredes? Foi só um pouquinho, mamãe. Respondeu Lara, com um sorriso travesso. Enquanto limpava o rabisco com um pano úmido, Elisa olhou para as filhas e sentiu um misto de orgulho e melancolia. Havia sido uma longa jornada até ali. 2 anos depois que as meninas nasceram, ela finalmente conseguiu retomar a faculdade, dividindo seu tempo entre as aulas, o estágio e os cuidados com as crianças. O esforço valeu a pena. Hoje, Elisa era uma respeitada diretora médica radiologista em um hospital público. Do outro lado da cidade, em um luxuoso consultório médico, Henrique Mourão estava sentado em sua cadeira de couro preto, analisando alguns relatórios. Ele havia se formado em medicina com louvor e agora gerenciava uma das clínicas mais prestigiadas da capital. A vida parecia perfeita, a carreira que sempre sonhou, viagens, carros importados. Mas, por trás do semblante confiante, havia um vazio que ele não conseguia ignorar. Doutor Henrique, chamou a secretária, batendo na porta suavemente antes de entrar. Sim? Pode entrar. Ela caminhou até a mesa e entregou-lhe um envelope decorado com detalhes dourados. Acabou de chegar, é um convite de casamento. Henrique pegou o envelope, curioso, e abriu. O convite era de Ana e Gustavo, amigos queridos da época da faculdade. Ele sorriu ao lembrar-se deles. Casamento? Finalmente esses dois vão oficializar, comentou, balançando a cabeça com uma risada. Porém, enquanto lia os detalhes do evento, sua mente o levou a outro lugar. Henrique pensou em Elisa, o primeiro e único grande amor de sua vida. Fazia anos que não sabia nada sobre ela, mas, em momentos como aquele, não conseguia evitar pensar no que poderiam ter sido. Ele suspirou e se recostou na cadeira, fitando o teto. Talvez, se eu tivesse sido mais forte, se não tivesse cedido à pressão do meu pai, murmurou para si mesmo. Henrique se lembrou do dia em que terminou tudo com Elisa. Ele ainda podia ver o olhar devastado dela, ouvir as palavras que ele disse sem acreditar que saíam de sua boca. O peso daquela decisão o acompanhava até hoje. Enquanto isso, na casa de Elisa, o carteiro havia acabado de entregar um envelope semelhante. Elisa abriu o convite, sentada à mesa da cozinha, enquanto as meninas brincavam ao fundo. Ao ver os nomes de Ana e Gustavo, ela sentiu um nó na garganta. Eles vão se casar, disse em voz baixa, com um sorriso suave. Elisa fechou os olhos por um momento, deixando as memórias da época da faculdade tomarem conta de sua mente. Ela se lembrou de Ana, sempre tão alegre, e de Gustavo, que costumava organizar os churrascos nos finais de semana. Mas, acima de tudo, lembrou-se de Henrique. As lembranças vieram como uma enxurrada, os passeios no campus, as risadas nos cafés, e finalmente, o dia em que ele terminou tudo. A dor ainda era palpável, mesmo após tantos anos. Eu achava que ele era diferente, murmurou, com tristeza nos olhos. Mas então ela olhou para a sala, onde as trigêmeas corriam e riam, e seu coração se encheu de gratidão. Apesar de tudo, ela sabia que as filhas eram o maior presente que a vida poderia ter lhe dado. Naquele dia, enquanto ambos seguravam o mesmo convite, separados por quilômetros e realidades tão diferentes, um sentimento em comum os unia: a nostalgia de um amor que poderia ter sido, mas que as escolhas do passado impediram de florescer. O sol iluminava a fachada ornamentada da igreja,
refletindo nos vitrais coloridos. Convidados elegantemente vestidos chegavam com sorrisos animados, enquanto Henrique, sentado em um banco próximo à porta, mexia no relógio de pulso, tentando esconder sua inquietação. O casamento de Ana e Gustavo prometia ser um evento memorável, mas ele não conseguia evitar o vazio que sentia, nem afastar as lembranças de outro tempo, outra pessoa. De repente, o som dos passos abafados sobre o tapete vermelho fez com que Henrique erguesse o olhar. Ele viu uma mulher entrando pela porta da igreja. Seu coração disparou. Aqueles olhos, aquela postura. Não pode ser, murmurou para si mesmo, sua respiração acelerando. Elisa estava ali. Deslumbrante, com um vestido azul que realçava suas curvas e a fazia parecer saída de um sonho. Ao lado dela, 3 meninas ruivas, com os mesmos olhos e o mesmo sorriso de Henrique, seguravam as mãos da mãe. Henrique não conseguia acreditar no que via. Sua mente girava, seu coração parecia prestes a explodir. Elisa? Ele chamou, quase sem voz. Elisa parou ao ouvir o nome. Virou-se lentamente e, ao reconhecer Henrique, congelou por um momento. A surpresa em seu rosto logo deu lugar a um sorriso nervoso. Henrique, disse, hesitante. Olá. Ele se levantou imediatamente, caminhando na direção dela, ainda sem tirar os olhos dela e das meninas. Elisa, quanto tempo! Você está mais linda do que nunca, ele disse, sua voz cheia de emoção. Ela sorriu timidamente, mas logo desviou o olhar. Henrique então baixou os olhos para as 3 crianças que se escondiam um pouco atrás dela. Ele as observou atentamente. O cabelo ruivo, os olhos castanhos dourados, os traços tão familiares. Sua mente começou a conectar as peças. Elas. Ele começou a perguntar, mas sua voz falhou. Ele olhou para Elisa com um misto de choque e questionamento, como se pedisse uma explicação sem precisar formular as palavras. Elisa, sentindo o peso do momento, respirou fundo e tentou manter a compostura. Com licença, Henrique. Vamos nos sentar. A cerimônia está para começar, disse, segurando as mãos das filhas e indo em direção aos bancos da igreja. Henrique ficou parado, boquiaberto, observando-a se afastar. A cabeça girava enquanto ele tentava processar o que acabará de acontecer. A cerimônia começou, mas ele não conseguia prestar atenção em nada. Seus olhos estavam fixos em Elisa e nas crianças. A semelhança das meninas com ele era inegável. A mente de Henrique estava cheia de perguntas, e seu coração estava em um turbilhão. Quando a cerimônia terminou, Henrique não perdeu tempo. Ele correu para fora da igreja, determinado a encontrar Elisa antes que ela fosse embora. Viu-a próxima ao jardim, segurando as mãos das crianças enquanto conversava com alguns conhecidos. Elisa. Ele chamou, aproximando-se. Ela se virou, e seu sorriso cordial desapareceu ao ver a determinação nos olhos dele. Henrique. O que foi? Ele respirou fundo, tentando controlar a emoção. Elas. Elas são minhas, não são? Ele perguntou diretamente, apontando para as meninas. Elisa engoliu em seco, claramente nervosa. Henrique. Eu? Ela olhou ao redor, tentando encontrar uma forma de sair daquela situação. Eu preciso ir. As meninas estão cansadas. Ela começou a se afastar, mas Henrique segurou delicadamente o braço dela, olhando-a nos olhos. Elisa, por favor. Eu preciso saber. Eu mereço saber. Ela mordeu o lábio, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Não é o momento para essa conversa, Henrique, disse ela, sua voz trêmula, antes de se desvencilhar e caminhar rapidamente para o carro com as filhas. Henrique ficou parado, observando enquanto ela partia. Seu coração estava em pedaços, mas uma certeza crescia dentro dele. Elisa estava escondendo algo, algo que ele precisava descobrir a qualquer custo. Henrique passou a noite inteira sem dormir. O rosto de Elisa, as feições das meninas e a inegável semelhança continuavam martelando sua mente.
Ele precisava de respostas. No dia seguinte, logo cedo, começou a investigar o que conseguia sobre Elisa. Com algumas ligações e pesquisas, descobriu que ela havia se tornado diretora médica e radiologista de um hospital público renomado. Ele ficou impressionado. Mesmo criando 3 crianças sozinha, Elisa havia alcançado um nível profissional tão admirável. A admiração por ela só cresceu, junto com a necessidade de esclarecer tudo. Determinado, ele foi até o hospital onde ela trabalhava. Ao entrar, sentiu um misto de ansiedade e nervosismo. A recepção era movimentada, com pacientes e profissionais andando de um lado para o outro. Henrique se apresentou e pediu para falar com Elisa. Após alguns minutos de espera, viu-a se aproximar, com a postura confiante de uma líder, mas olhar de surpresa ao vê-lo ali. Henrique, disse ela, parando no corredor. O que você está fazendo aqui? Ele tentou suavizar o clima com um sorriso. Precisamos conversar, Elisa. Eu sei que isso é inesperado, mas, por favor. Ela hesitou, claramente desconfortável. Olhou ao redor, percebendo que os colegas já começavam a reparar na interação. Suspirou. Tudo bem. Tem um café aqui perto. Vamos para lá. Poucos minutos depois, os dois estavam sentados em uma mesa discreta de um café próximo ao hospital. Elisa mexia distraidamente na xícara de café, enquanto Henrique a observava, tentando encontrar as palavras certas. Elisa, eu não vou enrolar, começou ele, direto. As meninas. Eu preciso saber. Elas são minhas filhas, não são? Ela fechou os olhos por um instante, como se tentasse reunir forças. Henrique. Por que isso agora? Por que você quer saber? Porque eu preciso entender o que aconteceu, Elisa. Desde que vi vocês na igreja, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu preciso da verdade. Ela suspirou profundamente, olhando para ele com os olhos cheios de emoção. Sim, Henrique. Elas são suas filhas. O mundo de Henrique pareceu parar. Ele recostou-se na cadeira, tentando processar o que acabará de ouvir. Meu Deus, murmurou, levando as mãos ao rosto. Quando finalmente voltou a olhar para Elisa, seus olhos estavam marejados. Eu sou pai de 3 meninas. Ela assentiu, nervosa. Sim. Maria, Alice e Lara. Elas têm 5 anos. 6 anos. Henrique repetiu, atônito. 6 anos que eu não estive presente. Eu. Por que você não me contou? Elisa? Por que não me procurou? Elisa respirou fundo, tentando conter a emoção em sua voz. Porque, 2 meses depois de você terminar comigo, eu descobri que estava grávida. E você sabe por que terminamos, Henrique. Você deixou claro que não queria abrir mão da vida de luxo que seu pai lhe proporcionava. Eu não queria que você ou ele pensassem que eu estava tentando dar o golpe da barriga. Henrique abaixou a cabeça, envergonhado, enquanto ela continuava. Então, decidi seguir minha vida. Meus pais me apoiaram, e eu fiz o que podia para criar nossas filhas da melhor maneira possível. Henrique ergueu o olhar, cheio de arrependimento. Elisa, eu fui um covarde. Eu sei disso. Eu escolhi o caminho fácil, porque tive medo de enfrentar as dificuldades. Mas a verdade é que você foi a única mulher que eu realmente amei. E, mesmo depois de todos esses anos, isso não mudou. Elisa observou em silêncio por alguns segundos, seu olhar misturado entre surpresa e cautela. Henrique, isso não muda o passado. O que está feito, está feito. Ele assentiu, com um sorriso triste. Eu sei. Mas, por favor, me deixe fazer parte da vida delas agora. Eu quero conhecê-las, passar tempo com elas, ser um pai de verdade. Elisa hesitou. Eu não posso simplesmente levá-lo até elas e dizer que você é o pai delas, Henrique. Isso precisa ser feito com cuidado. Elas têm 5 anos, cresceram sem saber quem você era. O que você sugere? Ele perguntou,
ansioso. Ela pensou por um momento antes de responder. Venha almoçar na minha casa no próximo fim de semana. Eu vou preparar as meninas antes disso. Assim, podemos fazer isso da maneira certa. O rosto de Henrique se iluminou com esperança. Obrigado, Elisa. Eu prometo que vou fazer o meu melhor para conquistar a confiança delas, e a sua também. Elisa desviou o olhar, mexendo na aliança imaginária no dedo. Vamos com calma, Henrique. Esse é um passo de cada vez. Henrique assentiu, seu coração agora carregado de esperança e determinação. O dia do encontro finalmente chegou, e Henrique estava uma mistura de ansiedade e emoção. Ele ajustava o colarinho da camisa repetidamente, enquanto esperava o motorista estacionar na frente da casa de Elisa. Era um bairro simples, mas bem cuidado. A porta de madeira com pequenos vasos de plantas ao lado mostrava o cuidado e a dedicação de Elisa em transformar o lar em um ambiente acolhedor. Henrique respirou fundo antes de tocar a campainha. O som da campainha ecoou e, em poucos segundos, a porta se abriu, revelando Elisa com um sorriso tímido no rosto. Bem-vindo, Henrique. Entre. Obrigado, Elisa. Ele respondeu, a voz carregada de nervosismo, mas os olhos brilhando ao cruzarem com os dela. Dentro da casa, o cheiro de comida fresca tomava conta. Henrique percebeu pequenos toques que refletiam a personalidade de Elisa. Quadros com frases inspiradoras, brinquedos organizados em um canto da sala e uma foto das 3 meninas sobre a mesa. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, 3 pequenas figuras surgiram correndo pela sala. Maria, Alice e Lara o encararam com curiosidade e um pouco de timidez. Meninas, esse é o Henrique, disse Elisa com a voz calma, abaixando-se para ficar na altura das filhas. Ele é nosso convidado especial hoje. Henrique sorriu calorosamente e se ajoelhou para ficar na altura delas. Oi, meninas. É um prazer conhecer vocês. Maria, a mais corajosa, foi a primeira a se aproximar. Você gosta de pizza? Perguntou ela, com os olhos brilhando de curiosidade. Henrique riu, sentindo a tensão diminuir. Eu adoro pizza. Mas hoje vim provar o almoço delicioso que a mamãe preparou. Alice e Lara também começaram a se soltar, cada uma fazendo perguntas curiosas. Henrique se via completamente encantado pelas 3, pela energia e pelas personalidades tão únicas de cada uma. O almoço foi leve e cheio de risadas. As meninas falavam sem parar, animadas, enquanto Henrique ouvia cada palavra com atenção, maravilhado com as histórias e com a sintonia que estava criando com elas. Elisa observava tudo de longe, surpresa com a facilidade com que ele parecia estar se conectando com as filhas. Depois de um tempo, Elisa limpou a garganta para chamar a atenção das meninas. Meninas, agora mamãe precisa contar uma coisa muito importante. Sua voz era firme, mas carinhosa. As meninas pararam e olharam para ela, curiosas. Henrique sentiu o coração acelerar. O Henrique. Elisa começou, segurando as mãos de cada uma delas. Ele não é apenas nosso convidado. Ele é o papai de vocês. As 3 ficaram em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Maria foi a primeira a reagir. Papai? De verdade? Ela perguntou, olhando para Henrique. Henrique engoliu em seco e respondeu, com a voz carregada de emoção. Sim, Maria. Eu sou o papai de vocês. Alice olhou para Elisa, como se procurasse confirmação, e Elisa assentiu, sorrindo. Lara, ainda mais tímida, apenas sorriu e se aproximou de Henrique, abraçando-o. Ele sentiu os olhos marejarem enquanto envolvia os bracinhos dela em seus braços. Logo, as outras 2 se juntaram ao abraço, e Henrique sentiu um calor no peito que nunca havia sentido antes. Pela primeira vez, sentia-se realmente completo. Mais tarde, enquanto as meninas brincavam no quintal, Henrique teve um momento a sós com Elisa. Eles estavam na cozinha, e ele aproveitou a oportunidade para dizer o que vinha guardando no coração há anos. Elisa,
Eu preciso te dizer algo. Ele começou, com a voz baixa. Eu sei que um pedido de desculpas nunca será suficiente, mas quero que você saiba que lamento profundamente por ter te deixado sozinha naquela época. Ela observava em silêncio, enquanto ele continuava. Eu fui egoísta, covarde. Não pensei no que você teria que enfrentar sozinha. E ainda assim, você criou 3 meninas incríveis. Obrigado por isso, Elisa. Obrigado por ter sido tão forte. Ela respirou fundo, sentindo o peso das palavras dele. Henrique, eu não vou mentir. Foi difícil. Muito difícil. Mas, com o tempo, aprendi que guardar mágoa só me faria mais mal. Eu escolhi seguir em frente. E agora, vendo você aqui, tentando fazer parte da vida das meninas, eu vejo que as pessoas podem mudar. Henrique segurou delicadamente a mão de Elisa, seus dedos entrelaçando-se com os dela como se quisesse segurar o momento e nunca mais deixá-lo escapar. Seus olhos, profundos e cheios de emoção, encontraram os dela, que estavam brilhando com uma mistura de surpresa e expectativa. Ele respirou fundo, a voz saindo baixa, mas firme. Elisa, eu quero fazer parte da vida delas daqui para frente. Quero ser o pai que elas merecem, estar presente em cada momento. Ele fez uma breve pausa, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Mas isso não é tudo. Eu quero tentar reconstruir algo com você também, se você permitir. O coração de Elisa acelerou, batendo tão forte que ela achou que ele poderia ouvir. Aquilo que ela nunca admitira para si mesma estava ali, exposto diante dela. Uma parte do seu coração ainda pertencia a ele. Antes que ela pudesse responder, Henrique deu um passo à frente, aproximando-se ainda mais. Seus olhos estavam fixos nos dela, como se buscassem o consentimento que ele tanto desejava. Lentamente, ele inclinou-se, hesitante, respeitando o espaço dela, mas ao mesmo tempo deixando claro o que sentia. Quando seus lábios finalmente tocaram os dela, foi como se o tempo tivesse parado. O beijo era suave, cheio de cuidado e de uma paixão contida por anos. Não era apenas um beijo, era uma promessa, um pedido de perdão, um recomeço. Elisa sentiu um calor subir por seu corpo, um turbilhão de emoções que a deixou em êxtase. Por um momento, todas as mágoas, as dificuldades e o tempo perdido pareciam desaparecer. Era como se eles tivessem voltado no tempo, para aquele primeiro beijo cheio de sonhos e esperanças, mas agora com a profundidade de tudo o que tinham vivido. Quando se separaram, seus rostos ainda estavam próximos, e ela podia sentir a respiração dele. Elisa olhou para Henrique, os olhos marejados, mas um sorriso suave brincando em seus lábios. Henrique, ela começou, a voz tremendo levemente. Apesar de tudo, eu percebo agora que nunca deixei de te amar. Henrique fechou os olhos por um breve momento, como se aquelas palavras fossem a resposta para uma oração que ele nem sabia que estava fazendo. Ele sorriu, um sorriso genuíno, e levou a mão dela aos lábios, beijando-a com ternura. Eu prometo, Elisa, desta vez, eu não vou falhar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para merecer você e as meninas. Ela assentiu, ainda sem palavras, mas com o coração cheio de uma esperança que ela não sentia havia muito tempo. Naquele instante, sob a luz suave do final da tarde que atravessava a janela, eles sabiam que um novo capítulo de suas vidas estava começando, um capítulo que ambos estavam dispostos a escrever juntos. Se você chegou até aqui, não se esqueça de comentar de onde está assistindo a este vídeo.